Boa noite, queridos irmãos. Me ouvem? Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Nada? Nada? Saindo? Agora sim? Então agora sim. Boa noite, gente. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens em nossa igreja, no livro do Evangelho segundo Mateus. E como é de costume, normalmente quando nós iniciamos uma série, na primeira mensagem nós concedemos aos irmãos informações introdutórias acerca do livro. A gente faz isso quando é carta, quando é livro, se é profecia, se é histórico, não vai ser diferente com o Evangelho de Mateus. E eu quero aqui então passar com vocês algumas informações acerca desse Evangelho, como por exemplo, quem é o autor. O autor do Evangelho de Mateus é também chamado Levi, o discípulo publicano de Jesus, ou o cobrador de impostos. Esse foi o que escreveu, e aqui eu estou falando a partir da tradição cristã, que vai afirmar que o escritor foi justamente esse discípulo de Jesus. A data, então, escrita foi antes do ano 70, e talvez você se pergunte por quê. Porque no capítulo 24, Jesus ele vai fazer uma predição acerca da destruição de Jerusalém, do templo. E essa destruição que Jesus fala acerca ali no capítulo 24 de Mateus ocorreu no ano 70. Então, naturalmente, esse evangelho tem que ter sido escrito antes, e de fato o foi, e não há muita complicação acerca disso. Para quem que ele escreve? Para quem que Mateus escreve o evangelho de forma primária? De forma primária para os judeus. Por quê? Porque se você fizer uma leitura de Mateus, e eu espero que você faça ao longo das nossas mensagens e exposições, você vai notar que há muitas alusões no livro do Evangelho acerca do Antigo Testamento. Muitas citações do Antigo Testamento, mas não só isso. Mateus vai falar de expressões e costumes judaicos sem explicar. Então, se ele está escrevendo para alguém que não é judeu, naturalmente ele deveria explicar, porque não faz muito sentido. Mas como ele está primariamente pontuando o próprio judeu, então ele não perde tempo explicando, porque ele presume que o leitor original, ele vai de fato entender o que ele está falando. Além das muitas ênfases acerca do rei que viria, que é Jesus, o reino e por aí vai, que é muito típico acerca de um conteúdo para judeu. Qual é o propósito? Qual é o propósito pelo qual Mateus escreve o Evangelho, este livro? O propósito é esse, é provar uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o rei, o Messias prometido ao povo de Israel. Então, entenda, Mateus ele está levando todo o seu conteúdo para que o povo primário compreenda isso. Aí você pergunta, puxa, se é para judeu e tem esse propósito, serve alguma coisa para mim? Serve muito! E muito, demais, nós somos abençoados demais com isso daqui. É impressionante as lições que nós vamos tirar e entender ao longo do Evangelho de Mateus. E se o propósito é mostrar Jesus de Nazaré como rei e Messias, como é que esse Evangelho apresenta Jesus? Ficou fácil, ele apresenta como rei. E é interessante pensar que todos os evangelhos vão apresentar Jesus de uma forma. Por exemplo, Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Nós já estudamos o evangelho de João, que apresenta Jesus como filho de Deus. Como é que Mateus apresenta? Como rei. E, meus irmãos, essas informações introdutórias, elas parecem ser muito assim, teológicas, mas na verdade não, elas são necessárias para nós entendermos o fluxo argumentativo da narrativa do próprio Evangelho de Mateus. É entender onde é que ele está indo e por que ele está fazendo isso e não isso. Por que ele enxerga tal situação diferente de Marcos. É para quem ele está escrevendo e é com teor pela forma ele está apresentando Jesus ao leitor. Nos ajuda um pouco mais quando nós entendemos isso aqui e constantemente lembramos disso daqui. Na minha leitura, eu consigo fazer aplicações devidas a mim, a minha pessoa, que estou no século 21, totalmente diferente daquele contexto. Então, essas informações, elas têm de fato muita utilidade, e você vai perceber que ao longo das exposições
das exposições, nós vamos lembrá-los de muito do que nós estamos vendo nesse primeiro momento. Como foi dito, nós, didaticamente, diante desta série de Mateus, nós dividimos ela entre 7 e 8 partes. Duas considerações são importantes aqui. O pastor Gilberto já nos lembrou uma delas. Nós vamos intercalar com séries menores entre essas partes. E a segunda consideração, que eu creio ser fundamental, e você já entender, que cada parte desse evangelho que nós vamos fazer a exposição, ele tem um tema central e principal. Ou seja, a ideia aqui não é um tema central para todo o evangelho. Não. Cada parte que nós vamos estudar vai ter o seu tema central ou principal, onde a partir dele nós vamos então estudar o texto e entender o fluxo do próprio texto. Por exemplo, nessa noite nós vamos iniciar a primeira parte, nós estamos chamando ela de a vinda do rei. A vinda do rei. E essa parte ela vai do capítulo 1 ao 4. Então, a razão de chamarmos a vinda do rei vai ficar muito claro ao longo das exposições do capítulo 1 ao capítulo 4. Para hoje, no entanto, todavia, pega a sua Bíblia e abra comigo lá em Mateus. Nós vamos estudar o texto que nós já lemos nessa noite, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, e o tema será a genealogia do rei. Você vai compreender que esse tema ele está muito conectado com o tema central, a vinda do nosso Salvador. Tema então, a genealogia do rei. Eu espero que você esteja bem animado, porque eu estou, porque nós vamos estudar uma genealogia. Que coisa, né? Mas vai ser bênção, eu espero que você entenda e se apaixone por genealogias, né? Nós temos o costume de às vezes não gostar muito, né? Queridos, nós vamos ler agora só o versículo 1, porque nós já fizemos a leitura nesse culto público. Versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Que toda a exposição, que esse texto encontre um coração sedento nessa noite, e que aquilo que o Senhor fala ao seu coração, você possa sair daqui animado, encorajado a colocar em prática para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos enquanto igreja, com o objetivo de, nesse exato momento, entender a sua palavra, que é viva, eficaz e atual. Peço que o Senhor abra os corações, que o professor dessa noite não seja eu, seja o Espírito Santo, e que Ele possa ministrar a cada coração aqui. É o que eu peço ao Senhor, Pai. Que cada um aqui possa sair edificado e desafiado e encorajado a seguir vivendo a vida, confiando mais no Senhor para a Tua própria glória. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, antes de estudarmos aqui a genealogia do rei, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui sabem o nome do avô? Não importa se é materno, paterno, avô ou avó, levanta a mão. Bisavô, quem sabe o nome, levanta a mão. Caiu dramaticamente. Trisavô, quem sabe levanta a mão. Olha, eu sabia que ia ter alguém. 2, eu acho. Agora vai. Tataravô ou tetravô, quem sabe? Eu ia dar uma bala, gente. Eu ia dar uma bala. Eu ia dar um de Ernie Baker. A balinha para as ovelhas, não para a balinha para os pequenos, né? Alguém tem noção, assim, além do tetravô, alguma coisa? Nada? Difícil, né? Mas se você... Eu vi que teve 2 pessoas que chegaram até o trisavô, né? Parabéns. De verdade, muito legal, fico muito feliz com isso. Mas se você, como eu, parou no bisavô, ou no avô, eu quero dizer que você não é o único na história do Ocidente. A maior parte das pessoas não sabem a sua linhagem familiar. Isso é muito comum. E talvez você que está me ouvindo está falando assim, mas o que eu quero saber com isso? Não vai mudar nada, não é verdade? Gente, esse entendimento, esse conceito aqui que eu estou falando para você, é a minha tese do porquê talvez quando nós olhamos para a genealogia na Bíblia, nós estamos lendo, nós temos a mania de falar assim, por que eu vou ler isso aqui agora? É tanto nome, nem sei quem são esses. Na leitura bíblica anual, se você faz,
Vamos ao confessionário. Quem aqui nunca pulou uma genealogia? Atire a primeira pedra, né? Não, tô brincando, não atira não. Vai que, né? Gente, às vezes é quase que natural. Genealogia, 5 páginas. Quantos aqui, de repente, no próprio Evangelho de Mateus aqui, leu o primeiro versículo, aí bateu o nome, e foi, agora eu quero ver o nascimento, versículo 18. Para alguns, o Mateus 1 começa no versículo 18, gente, não no nosso texto aqui. Então, minha missão é muito grande nessa noite, fazer você gostar de genealogia, e automaticamente, obviamente, expor ela para você nessa noite, mas aqui talvez a minha tese, são apenas nomes aqui. Por que eu vou ler? Por que eu tenho que entender? Bom, esse conceito aqui, de talvez um certo menosprezo com a genealogia, se é que você me entende, não faz parte do leitor original. Não faz parte do leitor primário do texto sagrado. Para eles não são apenas nomes. Para eles tem muita relevância. Na verdade, toda genealogia, ela é importante. O pastor Gilberto cantou a bola porque é inspirado pelo Espírito Santo. E com essa inspiração e a genealogia escrita, nós temos a convicção e precisamos ter que ela é importante e relevante para a nossa vida, para a nossa fé. Ela é importante para o enredo das Sagradas Escrituras e principalmente para a ideia de Mateus aqui, no teu próprio Evangelho. Veja, Mateus escolheu começar com a genealogia de Jesus. Então não pode ser apenas nomes soltos ali, tem que ter alguma coisa e de fato tem. Gente, Mateus, o Levi aqui, o autor, ele é estratégico, ele é muito estratégico. Afinal, ele sabia que o povo judeu sempre deu muito valor às genealogias, que era preservada sem alterações, e Tamir Neves vai dizer que tudo era registrado acuradamente. Nós temos exemplos de várias genealogias ao longo do Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem uma de Jesus em Lucas também, não é o nosso alvo hoje, mas você tem várias genealogias, e eu chamo a sua atenção para uma que aconteceu no Antigo Testamento, que foi muito legal, quando Esdras volta do cativeiro, e ele então é instado por Deus para fazer uma reforma religiosa, e entre os religiosos. Como é que ele vai fazer essa reforma? Fazendo uma genealogia, capítulo 8 de Esdras. Ele faz uma genealogia para entender quem de fato é da tribo de Levi, que é uma tribo sacerdotal, porque estava todo mundo meio querendo ser sacerdote por lá. Então o que Levi faz? Não, pera só um pouquinho. Vamos ver aqui, ó, tal, não, tu não é, tu não é, tu sai, pode parar se não é assim. Isso traz um aspecto de pureza para o povo naquele contexto. Então tem a sua relevância e aqui não é diferente. O que Mateus queria quando ele colocou a genealogia? 2 coisas, uma eu vou falar agora, a outra só depois. A primeira coisa que ele queria era, de fato, mostrar para o leitor que Jesus é o rei prometido, é o propósito do livro. E ele já começa no versículo 1. Ele já começa no versículo 1. Ele apresenta Jesus como rei, e ele apresenta Jesus como salvador de todas as nações. E assim, logo do início, ele tece a sua argumentação. Então tem um propósito bem definido aqui. O propósito bem definido é, de fato, mostrar Jesus como o rei prometido. Nós vamos estudar, obrigado, viu? Nós vamos estudar esse texto então, lembrando desse propósito. O segundo eu falei que eu vou mostrar só no fim, mas o primeiro propósito é esse. E didaticamente eu dividi aqui a nossa conversa, a exposição em 2 partes. Na esperança de Deus já começar a falar o seu coração, a primeira parte que eu então dividi o texto, eu estou chamando ele, ou chamamos ele, de o cabeçalho da genealogia do rei. O versículo 1 é isso, nós já lemos ele, é a 3ª vez que nós vamos ler, ó. Livro, dá até para decorar, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso aqui é uma espécie de introdução, você vê que ele não vai trabalhar a genealogia aqui, não é verdade? Então é a introdução, é o cabeçalho, ele está introduzindo, ele está entrando no universo do povo. E o que eu acho muito interessante, a forma como ele começa, esse aqui é o livro da Gênese, a palavra é Gênese, é a palavra de origem, essa aqui é a origem, é a origem de quem? De Jesus. Jesus na sua profundidade de definição mais elementar lá embaixo, é o Jeová é a salvação. Jesus significa Jeová é a salvação, Jeová salva.
Cristo significa o ungido, o Messias. Então, ele está dizendo, olha, a origem aqui que eu quero mostrar é do Jesus Cristo, aquele que veio salvar, aquele que é o ungido. Esse cujo nome é Jesus Cristo, não é qualquer Zé Mingau. Ele não é uma figura isolada na história, ele não caiu de paraquedas na história humana. Pelo contrário, Mateus vai dizer, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Para o leitor que está ouvindo isso, e o deveria ser para mim e para você também, isso desperta algo fantástico. Isso traz o aspecto para quem está ouvindo, de que, puxa, ele é alguém muito especial. Por quê? Porque se lembra comigo, Deus fez alianças, ele fez alianças no Antigo Testamento, e uma delas foi com Davi, chamada de aliança davídica, a outra com Abraão, chamada aliança abraâmica. E essas alianças que Deus fez, ele prometeu coisas, contempla então promessas que se cumpriria de forma parcial na primeira vinda de Jesus, o rei prometido no tempo vindouro. Então sabe o que Mateus está dizendo para quem está lendo? E para mim e para você que nós estamos lendo isso daqui, o prometido de Davi, o rei, chegou. É ele. O que foi prometido há muito tempo atrás, chegou. É o que Mateus está falando para aquele povo, está aqui, está na sua frente. O descendente de Abraão está na tua frente, o Salvador está aqui, é Jesus. E é isso que ele está falando, e é assim que ele começa o seu livro. Eu acho isso brilhante. E quero recordar com você a profecia feita, por exemplo, a Davi. Segundo Samuel 7, 12 e 13 vai dizer, quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir, depois de você, o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Esse edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Um descendente imediato assumiria. Quem é esse? Salomão, claro. Salomão vem, ele constrói, edifica um templo, não era para Davi, era para o filho, lembra da história? E ele vem, ok, mas ele morreu. Quem é que vai edificar o trono de Davi? Precisa de um rei eterno, precisa do Messias. A promessa implica isso, alguém que Deus enviaria. Sabe o que Mateus está falando no texto dele? Lembra lá da história? Está aqui, ele chegou. Isaías, é muito legal porque Isaías ele vai corroborar com isso, ele vai trazer em memória o que Deus falou ou prometeu a Davi. Isaías 9, 6, 7, parte A. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo, com a justiça, desde agora e para sempre. Isaías previu quem viria, quem seria o rei. É o filho da virgem. É o filho da virgem. A Virgem Maria, que nós vamos estudar na semana que vem. É ele. É ele que daria todas as promessas feitas a Davi. Então entenda o que Mateus está falando. Ele chegou, Deus é fiel, ele veio, ele cumpriu. Mas ele faz promessas também, fecha uma aliança com Abraão. E com Abraão, meus irmãos, nós precisamos recordar a aliança que o próprio Deus fez com Abraão, lá no Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele replica isso algumas vezes, como por exemplo 22, 18, do livro do Gênesis. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas por intermédio da descendência de Abraão. Portanto, filho de Abraão associa as bênçãos universais prometidas ao patriarca. Por um lado, o rei. Por outro lado, o Salvador. É o que ele está falando. Então, nesse cabeçalho aqui, da genealogia do rei, Mateus, de forma muito estratégica e pontual, está ensinando o seguinte: Jesus,
o Messias e Rei, veio em cumprimento das promessas do reino, feitas a Davi, e da promessa das bênçãos para os gentios, quem não é judeu, feita a Abraão. Ele é o que diz ser. E para fortalecer a tese de que ele está se importando, de que as pessoas vejam Jesus como o rei prometido, você percebeu que na leitura, eu não sei se eu coloquei o texto, deixa eu ver. Na leitura, na nossa mente, soaria cronologicamente errado, sim ou não? Quem veio primeiro, Abraão ou Davi? Abraão. Será que Mateus, o Levi, não conhecia a história? Claro que não, conhecia muito bem. O que ele está querendo frisar aqui? O rei chegou. O rei veio. Ele está aqui. Ele está pronto. As promessas começarão a ser cumpridas. É isso que ele está falando. É isso que ele está pontuando. Eu quero fazer só uma digressão rápida aqui e dizer algo para você. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salvador, aquele que é o ungido, aquele que é o Messias, aquele que é o rei da minha existência, da minha vida, aquele que veio e caminha comigo. O que ele está mostrando para o povo judeu se aplica muito a nós em vários aspectos. Porque esse que ele está apresentando é o que me salvou e te salvou, e está comigo e com você dia após dia. É esse. Então, quando alguém perguntar para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Abra comigo em Mateus 1, vou dizer quem é Jesus. Esse é Jesus. É Ele, meu Salvador. Fecha aqui esse parênteses, essa digressão, porque nós vamos avançar no texto. Precisamos, né? Na sequência do texto, é a linhagem humana propriamente dita de Jesus que Mateus vai abordar. E aqui então começa a segunda divisão do texto que eu fiz. E eu estou chamando ela de a genealogia propriamente dita. Genealogia propriamente dita. Então nós temos o cabeçalho e agora a genealogia bem descrita. E é muito legal porque o próprio Mateus vai dividir ela para nós. Isso é uma bênção. Ele já vai dividir para nós e já vai dizer como é que deveria ser lido. Ele divide lá no versículo 17, quando ele diz, assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ele faz aqui um arranjo de 3 blocos de 14 gerações. O que indica aqui uma preocupação simétrica do autor. Gente, é para o povo judeu. Não é por acaso que tem 14, 14, 14. Tem que ter um significado. E foi muito legal, que eu vou dar a explicação que eu dei para minha esposa. Meus irmãos, antes de eu subir aqui para pregar, eu prego para mim mesmo umas 4, 5 vezes, além de pregar para minha esposa. Coitado dela, que me ouve e quando ela vem, talvez ela deve estar me assistindo, está assistindo de novo. Ela falou assim, não faz sentido para mim. Não entendi nada. Eu falei para ela, mas aí que está. Faz sentido para a mente do judeu, não para a nossa. Por que está esse aspecto de 14, 14, 14? Muito já se foi dito, as teorias, e tem várias, tem umas bem plausíveis assim. Eu quero trazer uma para você, que é muito dita, a maior parte dos teólogos eles vão pontuar, que é o seguinte: o alfabeto hebraico, ele contém nas suas consoantes valor, número, tá? Número. Então, cada letra, cada consoante tem um valor, tem um número. Na junção das 3 consoantes da palavra, do nome Davi, dá 14. Olha lá. Davi, em hebraico, ali está sem vogal. A vogal não tem valor, tá? É só as consoantes. Então, ali está sem vogal. Está como era para ser lido desde sempre, sem vogal. A vogal apareceu depois. Então, você tem a primeira ali, ó. A primeira aqui é a consoante Dalet, que é a 4ª do alfabeto. Aqui tem um Vav e aqui tem um Dalet. Se fosse transliterar, seria DWD. E os valores são isso aqui, ó. Para o Dalet, o valor que se deu, historicamente falando, foi 4. Para o Vav, 6. E o Dalet de novo, 4. Qual é o resultado? 14. Estão percebendo que Davi é alguém muito influente aqui na perspectiva de Mateus, né? Então tem uma lógica para mim,
ele está querendo frisar mais e mais quem Jesus é, o rei, o prometido lá a Davi, que iria governar. Então, para mim, 14, 14, 14, sugere a partir disso, dessa simetria, utilizando o nome Davi. Tem outras teorias, e eu confesso a você que tanto faz no fim das contas para nós que somos ocidentais. Mas é importante você saber que tem esse jogo para quem é judeu. E seja como for, tem algo que nós podemos juntos dar as mãos e concordar. O autor aqui selecionou muito bem cada nome colocado nessa genealogia. Não foi por acaso. A genealogia de Jesus, a forma como foi feito, foi para provar mais uma vez que Jesus é o rei prometido. E ele faz isso de forma muito curiosa, tá bom? Vamos começar a estudar então, o primeiro bloco aqui, de 14 gerações, vai do versículo 2 ao versículo 6, parte A, e eu estou chamando esse bloco que vai dos patriarcas até o rei Davi. Olha aí a leitura comigo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, ou Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Esse primeiro bloco aqui que ele pontua, é um bloco estratégico, mas se você tem um pouquinho da história do Antigo Testamento, está faltando alguns nomes aqui. Mas ele selecionou esses. E sabe o que me chama a atenção? É que os nomes que ele colocou são pessoas que em alguma instância foram bem e ao mesmo tempo foi muito mal. E tem uns que só foi mal. E está aqui. Para quem está lendo, para quem é simétrico como judeu, está olhando isso, ele deve estar pegando fogo a cabeça. Deveria pegar fogo naquela época. Porque aqui está recheado de pessoas improváveis de fazer parte de uma genealogia do rei. Extremamente improvável e indignas. Indignas. O próprio Abraão, ao quem Deus fez uma aliança, ok. Amigo de Deus, alguém próximo do Senhor, ok. Tudo bem. Mas antes de ser o pai da fé, ele era idólatra. E mesmo como aquele que exerceu a fé, mentiu no Egito. Seu filho Isaac fez a mesma coisa. O filho todinho fez a mesma coisa. Mentiu. Jacó já nasceu meio torto, segurando o calcanhar do outro. Rouba a primogenitura lá. Esse pessoal está aqui na linhagem de Jesus. E aí, o filho que o autor escolheu, e poderia ser tantos outros, não é verdade, meus irmãos? Ele escolheu Judá. Judá foi quem teve um caso com a nora. Numa história extremamente estranha no texto bíblico, que a gente não consegue entender por vezes. Judá, ele coabitou com a sua própria nora. E aí ele vai pontuar Boaz, que é um homem autêntico ali, israelita, mas que teve coragem de casar com a moabita. Boaz gera Obed, Obed Jessé, Jessé chega em Davi, o grande rei Davi. Quem é Davi? Concordo com você, Davi, com certeza é um homem segundo o coração de Deus. É verdade, eu concordo. Mas ele também foi um cara que cometeu adultério. Ele também foi aquele cidadão que pediu para matar o pai da mulher que ele saiu. Esse é Davi. Ah, mas Deus fez uma aliança. É verdade, eu concordo. Mas olha quem está na genealogia de Jesus. Talvez os prováveis aqui seriam Abraão e Davi, sim ou não? Mas tem muita gente aqui que deveria ser, talvez, é improvável. O próprio Davi faz um recenseamento fora de hora. E então, leva uma disciplina do próprio Deus. Mas apesar de as pessoas aqui serem imperfeitas, indignas, Deus graciosamente mantém intacto a linhagem de Davi, porque o que ele diz, o que ele prometeu era chegar, a partir de Davi, chegar no Messias. Apesar de ter muita gente aqui que nós julgaríamos errado por estar ali, Deus o preservou. Deus o preservou. E tem algo aqui nesse primeiro bloco que eu não ressaltei, são as mulheres. São as mulheres. Mateus cita mulheres aqui, que talvez se fosse Sara, Ana, a gente falaria assim, nós ocidentais, não para quem é judeu, porque isso é abominável, tá? Terrível. Agora, sabe quem ele selecionou? As condenáveis. Ô, gente, a Tamar teve um caso com o sogro. Raabe era uma prostituta. E a Rute
Uma moabita. Gentílicas. Nem judias, gentílicas. Está lá. Esse primeiro bloco da genealogia do rei, nós vemos alguns homens prováveis e muita gente improvável. E com um aspecto do caráter extremamente duvidoso, fazendo parte da linhagem do nosso Salvador. O que o autor queria com isso? Além de provar que Jesus é o rei, o que mais ele queria com isso? Será que é só mostrar que Jesus é o rei? Vou responder mais adiante para você, porque nós vamos entrar no segundo bloco. Segundo bloco de 14 gerações, que vai do versículo 6, parte B, até o 11, que é dos reis até o exílio na Babilônia. Acompanha comigo. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Perdeu até o nome ela. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. O segundo bloco de gerações aqui, será que tem alguém, ou tem mais pessoas prováveis que deveriam estar aqui? Eu quero afirmar para você que não. O Davi, ok, e começa com ele, e ele vai gerar Salomão. E aí o Mateus faz questão de pontuar cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Quem é aqui? Batseba. É ela. Salomão, o descendente de Davi, é resultado de um adultério. A grande mancha na vida do grande rei Davi, não é? Batseba é uma pessoa improvável nessa lista, mas ela está aqui. Ela está aqui. E de Davi, então, vem Salomão. E Salomão, o homem mais sábio da terra, sim ou não? Lê Provérbios, Cântico dos Cânticos, não é? O livro para o casal, cheio de dicas. Eclesiastes, estudamos. Salomão, sim, que amou a Deus, mas também amou 100.000 mulheres e os seus deuses. E de Salomão vem um filho, ele gera Roboão. Roboão foi o precursor da divisão da nação. Olha que situação. A lista ela vai piorando e ela chega num cidadão chamado Manassés. Você se recorda quem foi Manassés? Você se recorda o que Manassés fez? Manassés, meus irmãos, era um tipo de feiticeiro. Manassés, ele queimou os filhos vivos em um culto pagão, conforme 2 Reis 21. O que esse cidadão está fazendo aqui? E não acaba, a coisa vai piorando, mas está aqui na genealogia do rei. O que esse cidadão está fazendo aqui, gente? O que eles estão fazendo aqui? Além de Mateus provar que Jesus é rei, tem uma outra coisa que ele quer mostrar, e ele está ressaltando para os leitores originais e para mim e para você. Mas eu vou falar daqui a pouco, porque nós vamos entrar no terceiro bloco. E último bloco aqui da genealogia. Eu sei que vocês estão pensando assim, não está acabando. Nós estamos já no terceiro. E o terceiro, eu chamo então, do exílio na Babilônia até Cristo. Versículo 12 ao 16, que diz: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Um detalhe importante, de Jeconias até Jacó, pouca informação. Convicção pessoal minha, eu acredito que tem muita gente improvável aqui também. Muita gente. Se eu vou comparar com as duas primeiras listas, principalmente a segunda, você viu que parece que veio piorando, né? Então eu acho que piorou. Minha percepção. Mas o que chama atenção aqui, não são os nomes de que nós não sabemos quem eles são. O que me chama atenção é o fim. Diz que Jacó gerou José, e aí marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Percebeu que o texto não diz José gerou Jesus? Não gerou Jesus. Está claro para mim e para você que Jesus, o José não é pai biológico de Jesus. Agora, por que ele faz isso?
Semana que vem, eu sei que você sabe a resposta, mas semana que vem, na exposição do pastor Gilberto, que não tem genealogia, nós vamos aprender e entender por que essa informação está aqui. Vai fazer todo sentido na semana que vem. Mas até aqui, até esse último bloco aqui, o que Mateus está deixando claro, em primeiro lugar, é que Jesus é legitimamente o rei prometido. Não tem para onde fugir. Para o leitor original e para mim e para você, acabou, ele conseguiu fazer uma linhagem. Cheio de pessoa torta, é verdade, mas ele fez a linhagem daquilo que Deus prometeu, apontando que Jesus era o rei. No cabeçalho, ensinou isso. Na genealogia, provou isso. Mas será que foi só isso? Não. Não. O que ele está transmitindo é mais do que dados genealógicos aqui no texto. E eu não estou querendo aqui achar um significado mais profundo, essa não é a nossa hermenêutica, nós não interpretamos o texto assim. É o que está estampado na cara do leitor judeu e no meu e no teu rosto, e às vezes nós não vemos. Há muito conteúdo teológico aqui, mas o que ele quer ressaltar, além de que Jesus é o rei, é a graça de Deus. Apesar da genealogia estar recheada de pessoas improváveis, de pessoas indignas, Deus usou graciosamente cada uma delas para trazer aquele que é aprovado, aquele que é perfeito, aquele que é o rei, aquele que é o sobre tudo e sobre todos. Aquele que em um momento, um tempo e espaço, deixou a sua glória e habitou entre os homens. O momento em que o verbo de Deus virou gente e habita entre nós. Ele usou pessoas improváveis. Ele está ressaltando o Deus gracioso, que veio para todos. Que veio para todos. A genealogia está recheada de pessoas pecadoras. Não tem só judeu, não tem só homem. Tem muita gente ali. Ele quer ressaltar nos olhos meus e teus a graça de Deus. Então por que está aqui isso aqui? Por que está a genealogia aqui? Em primeiro lugar, para provar que Jesus é rei, o prometido. Segundo, porque ele quer estampar no rosto deles a graça soberana de Deus. Dito isso, o que nós podemos aprender? O que nós podemos refletir e praticar a partir do que nós ouvimos nessa noite? Eu quero pensar algumas coisas com você. A primeira é que na genealogia do rei aprendemos que Deus é fiel. Essa é a primeira coisa que me ressalta nos olhos a partir do versículo 1. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus cumpre o que promete. E talvez você fale assim, mas pastor, tu não disse que a promessa foi cumprida parcialmente na primeira vinda de Jesus? Eu falei, sim, claro. E vai ser completa na segunda vinda de forma plena? Sim, com certeza, eu creio nisso. Ensinamos isso, é a nossa teologia, meus irmãos. E isso nos diferencia de muito crente por aí, e muito pastor também. Cremos nisso. Mas o ponto é que de qualquer forma, o que estava predito para acontecer na primeira vinda de Jesus, aconteceu. Ele veio, a esperança chegou. Um novo tempo, uma nova era, chegou quando Jesus veio, em obediência ao Pai, voluntariamente, habitou aqui entre nós. Deus o envia, Ele vem, e aqui mostra a fidelidade de Deus. Deus cumpre com os seus decretos, Deus cumpre com as suas promessas, Deus cumpre com a sua palavra. Deus disse que traria o rei, e Ele trouxe. Deus disse que alguém viria da semente de Abraão, e veio. Deus disse que o Salvador viria, e veio, e Ele é suficiente, não tem mais sacrifício mais. Deus, Ele é fiel, guarde isso no seu coração. E o nosso Deus já disse tanta coisa para mim e para você, tanta coisa, tanta coisa. Nós estamos acostumados a viver a vida no ritmo pós-moderno, não temos tempo para quase nada, e não temos tempo para quase nada, a gente está sufocado. Nós ficamos sem esperança pelo ritmo que vivemos a vida, a existência na terra. E nos prendemos às coisas por vezes falhas e fúteis. Sabe o que a genealogia me lembra? Que eu tenho alguém que eu tenho que me ancorar, alguém que eu posso confiar, porque Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos, e Ele está. Ele é fiel.
Ele está comigo, Ele está com você. O que Ele prometeu aqui, Mateus está dizendo, Ele cumpriu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nada iria prevalecer contra a igreja. Não foi o que Jesus disse? Nós estamos há mais de 2000 anos da existência da igreja. E a igreja está aqui. Deus é fiel. Deus é fiel. E que quando falarmos isso, não seja da boca para fora. Sabe como é que é aquele jargão crente? Conhece? A pessoa está num lamaçal e a outra fala assim, pois é, mas Deus é fiel. Não é verdade, mas traz as verdades. Traz a fidelidade de Deus. Traz em memória o que Deus já fez. Resgata e viva a vida a partir disso. A pergunta para o teu coração nessa noite é, você confia nesse Deus? No Deus fiel, que se apresentou aqui, cumprindo as promessas ao povo judeu? Porque Ele é o meu e o teu Deus. Viva a vida confiando nele. Pastor, já faço, amém, continue. Não, eu tenho falhado. Está na hora de dar um passo para trás. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu confio no Senhor. Esse é o primeiro ponto aqui. Deus, Ele é fiel. Segundo ponto, eu aprendo na genealogia de Jesus, do rei, que há um novo começo aqui. Há um novo começo. Na genealogia eu aprendo um novo começo. Jesus não encerra. Mateus não mostra Jesus encerrando uma genealogia, mas começando uma nova. E tem um paralelo muito interessante que eu não coloquei no PowerPoint e eu quero que você veja comigo. Fica aí com o dedo em Mateus e vai comigo em Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Olha que paralelo fantástico. Gênesis capítulo 5, versículo 1, a parte A só, olha o que diz. Este é o livro da genealogia de Adão. O nosso texto diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. Sabe qual é a diferença desses dois textos? De quem é a genealogia. Uma de Adão e a outra de Jesus Cristo. A primeira genealogia, a primeira origem, o primeiro começo no Gênesis é o de Adão. Um começo fracassado. Extremamente fracassado. Antes que você pergunte ou pense, é a mesma palavrinha aqui. Tanto no Antigo quanto no Novo. Aí você pensa assim, mas pastor, o Antigo não foi escrito em hebraico e aramaico? E o Novo em grego? Como é que é a mesma palavra? Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve uma versão do hebraico e o aramaico para o grego, uma versão chamada Septuaginta, extremamente fiel, certo? E a tradução, com muita fidelidade, grega do Antigo Testamento, usa as mesmas palavras no Gênesis, as mesmas palavras em Mateus. Por isso que eu falei que o que muda é somente o personagem ali. O primeiro começo aqui foi o de Adão, foi fracassado, foi derrotado, pecaminoso. O segundo começo, em Jesus, é glorioso, é espiritual e será um dia literal e na terra. É totalmente diferente. Mateus está dizendo que agora chegou uma nova era, um novo tempo em Jesus, onde a esperança persiste, porque em Adão há perca de esperança. Em Adão nós vemos o pecado, em Jesus Cristo nós vemos o perdão, nós vemos o amor, nós vemos a graça. Em Cristo há um novo começo. E você pode perceber que esse novo começo que o próprio Mateus vai trabalhar aqui ao longo do seu livro, é um começo que eu e você temos a experiência por sermos salvos em Cristo Jesus. Houve um novo começo na sua vida, quando Jesus entrou nela. Mateus está falando, sim, o começo começa, o novo, sempre com Jesus. Esquece lá, Jesus agora. Jesus agora. Jesus. Querido irmão, para você que já teve um novo começo, você é uma nova criatura, viva a sua vida a partir disso. Viva a vida a partir disso, não vive a vida olhando para o passado. O passado não te pertence mais, em Jesus você é uma nova criatura, olha para frente.
Olha para o passado só para aprendizado, não para ficar remoendo. Vive a vida olhando para o Senhor, que te deu um novo começo e te deu uma nova história. É o que Mateus está falando. Em Jesus há um novo começo, uma nova história, uma nova gênese, uma nova origem. Eu não sei você, mas tem na minha vida um antes e depois de Jesus. Existe na minha e na tua vida uma gênese, uma nova origem, que é no Senhor Jesus. E eu e você somos instados a viver a vida a partir dele, desse novo começo. Eu aprendo na genealogia de Jesus, não só que Deus é fiel, ou que há um novo começo em Jesus, e na história humana, mas por fim, aprendo sobre a graça que alcança o pecador improvável e indigno. A genealogia de Jesus mostra que ele veio não só para os judeus, não é verdade? Abraão é a semente que ele veio para todos, salvar a todos. Todos, quando eu falo todos, eu me refiro a pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Deus prometeu então que o semente de Abraão abençoaria essas pessoas todas e Cristo veio. De acordo com Paulo, em Cristo não há judeu, nem grego, nem sábio, nem ignorante, nem escravo, nem livre. Essa nova condição nos coloca todos em unidade. E pega o pecador e abraça com a graça dele, o pecador improvável e indigno. Jesus, ele veio para aquele que é homem, é mulher, para aquele que é improvável, para o imoral, para o rejeitado, para o rico, para o pobre. Jesus veio para esses, é a semente de Abraão. Agora, sabe onde é que eu enxergo isso também? Na própria genealogia de Jesus. A própria genealogia de Jesus mostra a graça de Deus agindo na história e sustentando a linhagem até o Messias. Na época, uma genealogia, gente, o nome de uma mulher, o nome de um gentio e o nome de um homem digno era assim, absurdamente negado. Portanto, a mensagem da genealogia é também sobre a graça de Deus agindo na história e mostrando que apesar das pessoas serem improváveis e imperfeitas, Deus usa para cumprir com seus propósitos. É sobre graça. É sobre graça. Graça que alcança o desfavorável. E essa graça nós experimentamos. Aí você pode falar, não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu não faço parte da linhagem de Jesus. Lá nós não lemos. Tiago gerou Thomas. Thomas gerou Pararã. O Pararã gerou o Pararã. Até Jesus. Não tem. Eu não desfruto dessa graça. Sabe qual a graça nós desfrutamos? Não é da linhagem de Jesus. É a graça que nos alcançou para sermos famílias de Deus. Parte da família de Deus. Eu sou improvável, meu irmão, minha irmã. Eu sou indigno, eu sou culpado, mas teve um momento na história que o Senhor me pegou com a tua graça e me fez um filho dele, com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É verdade, nós não fazemos parte da genealogia, mas fazemos parte da família de Deus, e isso basta. A mesma graça que sustentou a genealogia é a que nos salvou e segue nos sustentando. Queridos, que nessa semana possamos lembrar dessas verdades que estudamos aqui e refletimos juntos. Deus é fiel, que teve um novo começo na nossa história e que nós somos pecadores improváveis, indignos, mas que graciosamente recebemos a salvação e a presença do Senhor até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero expressar a gratidão a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Quanto privilégio nós temos de, como igreja, estarmos aqui. Privilégio é olhar para a genealogia e tirar lições tão preciosas para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por isso. Nós temos liberdade, nós não estamos sendo perseguidos aqui. A minha oração é que todos nós possamos lembrar do que estudamos, de que o texto apontou para a tua fidelidade ao enviar o Rei prometido, o Salvador das nações, em um tempo e espaço, habitando entre os homens, cumprindo a missão,
para que todo aquele que nele crê, arrependendo dos pecados, passa então a desfrutar da filiação e fazer parte da sua família. Obrigado por nos recordar essa preciosa verdade. E a minha oração é que o Senhor possa nos conduzir nessa semana, nos lembrando de cada uma delas. E que possamos falar para as pessoas da Tua fidelidade e da tamanha graça que nós desfrutamos em Ti. E que o Senhor seja louvado e engrandecido. Querido Pai, nós temos muitas dores, muitas dificuldades, temos sofrimentos demais na terra, mas com a Tua graça, que nos basta, torna-se um caminho mais leve e possível de caminhar. Que possamos lembrar disso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana a todos.